Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu e questionou algo que eu tinha dito em um texto, e você pergunta: quem disse que o crente não será julgado? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. As pessoas não sabem que o crente não será julgado. O que serão julgadas serão as obras do crente, do salvo. Não para ele ser condenado, as suas obras julgadas para ele receber ou não recompensa pelo que ele fez aqui na terra, como crente já, o Senhor vai julgar como se fosse um julgamento de obra de arte. Mas quem diz que o crente em si, a pessoa dele não será julgada, é João 5,24, o próprio Senhor Jesus disse. Vou ler a passagem. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Uma outra tradução diz: não entrará em julgamento ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Você tem várias traduções diferentes. Algumas falam não entrará em juízo, outra não será condenado, não entrará em condenação, outra não passará por julgamento. Então são várias as traduções. Agora, atente para os tempos dos verbos que revelam uma transformação na posição do pecador. Ele ouve, ele crê, ele tem, ele não entrará, mas passou. A passagem não diz que ele terá vida eterna, mas ele tem vida eterna no momento em que crê, o que significa um direito adquirido por graça. Existem diferentes tipos de juízo que você encontra, mas é importante distinguir cada um deles. Na ordem dos eventos proféticos, primeiro vem o arrebatamento da igreja, dos salvos e daqueles que morreram em Cristo. Para esses não há julgamento, não há condenação, porque Cristo pagou o preço da redenção deles. Eles vão pagar por quê, se Cristo já pagou o preço? Se alguém convida você para um lugar e fala que está tudo pago, você não vai ter que pagar quando chegar lá. Deus seria tão injusto de julgar um crente, quanto um juiz humano seria injusto de julgar alguém por um crime que outro confessou e que outro já pagou a pena. Cristo confessou os nossos pecados, ou seja, ele levou sobre si, ele tomou para ele os nossos pecados e pagou na cruz ali a pena que era devida aos nossos pecados. Os crentes vão entrar, sim, no tribunal de Cristo. É outra coisa, é outro assunto, que é descrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ali em 1 Coríntios, Paulo fala mais desse tribunal também, que não tem caráter condenatório, mas é um caráter de apreciação das obras praticadas pelo crente. É algo parecido com um concurso de pintura, onde o que está sendo julgado não é o pintor, mas a pintura, a qualidade do seu trabalho. Em 1 Coríntios 3, de 12 a 15, diz: E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo provará a obra. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, ou prêmio, ou recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Preste atenção que até mesmo aquele que não fez obra alguma digna de ser aproveitada, será salvo. Como a gente costuma dizer, com a roupa do corpo, né? Porque ele vai passar e vai ser salvo, mas não vai receber nenhuma recompensa. Durante o reino milenal de Cristo, haverá julgamentos. Aí são outros julgamentos que também acontecerão. O reino na terra, são pessoas vivas na terra, não são pessoas ressuscitadas, são pessoas normais vivendo na terra, quando Cristo vier reinar. Aí haverá julgamento todas as manhãs, com aplicação da pena de morte imediata para aqueles que pecarem. Mas isso é para quem estiver vivendo na terra nessa época. A igreja já estará no céu nesse tempo. No final
dos 1000 anos de Cristo, haverá o grande trono branco. Aí sim serão julgados todos os que não foram salvos, cujos nomes não estavam no livro. Se você reparar em Apocalipse 20, ali trata-se de um julgamento apenas para dar sentença. Você não encontra naquela passagem de Apocalipse pessoas sendo julgadas para serem salvas, não. A pessoa não está ali sendo julgada para ver se vai ser salva ou não. Ali é um julgamento de aplicação de pena, para lavrar a pena para todos aqueles que estavam perdidos. A salvação acontece em vida. Você é salvo em vida. Depois que morreu, ou você morreu salvo, ou você morreu perdido. Não é uma questão que se resolve depois da morte.